Oiê! Então, continuando a explicação do vídeo anterior, que eu expliquei um pouquinho como que funciona essa questão do roteiro dramatúrgico e qual que é a essência dele na produção de um projeto audiovisual, o segundo tópico seria a estrutura narrativa e etapas do processo. Eu considerei essa questão de etapas do processo porque quando a gente fala em roteiro, é aquele documento que você já tem as cenas, os diálogos, todo aquele processo pronto. Que você tem, por exemplo, uma página onde você tem já as descrições de ação e diálogo. Mas, na verdade, isso é uma das etapas do trabalho do roteirista, ou de uma equipe de roteiro. Porque, na verdade, existem outras coisas que são importantes e, geralmente, quando você vai apresentar para um produtor, para uma produtora, para enviar, para editar o concurso, nem sempre eles vão te pedir o roteiro. Aliás, geralmente eles não vão te pedir o roteiro, só um primeiro episódio ou 10 primeiras páginas, a não ser que seja um curta, né, alguma coisa com um material um pouquinho menor. Então, quais são essas outras coisas? Uma dessas coisas é chamada de argumento. O argumento é um texto que não está dividido nessa mesma estrutura de roteiro. Ele é um texto com uma estrutura mais literária, como se fosse um conto praticamente da história. E não está dividido por cenas e nem contém diálogos. Mas ele tem uma indicação geral de tudo que vai acontecer naquela narrativa. Existe a sinopse, que é um pouco diferente da sinopse já de divulgação. Ela não tem necessariamente um propósito de te instigar, puxa, e o que será que acontece depois disso? Não, ela é para realmente resumir esse argumento. E geralmente o que mais aparece é, na verdade, o one-liner, logline, que é você contar em uma frase um resumo do que se trata aquela história. Que é como aquele pitch, pra quem tá familiarizado, né, de elevador, aquela coisa de 1 minuto. E a gente tem isso em várias etapas do processo, assim, pra quando é curta-metragem, longa-metragem, você vai ter um só. Se você tá fazendo pra série, você tem isso por temporada e por episódio. E aí tem a escaleta, que é uma das coisas mais interessantes da engenharia do roteiro, porque uma vez eu escutei uma escritora literária falando que estava se aventurando por roteiro e ela considerava engenharia pura, muito diferente de literatura. E sim, realmente. Na verdade, a literatura também pode se utilizar de algumas dessas coisas e pode ajudar, mas realmente para o roteiro não recomendaria não utilizar. E a escaleta, ela é uma pura etapa de planejamento. Então, o que acontece é você usar alguma coisa como isso aqui para escrever a essência de uma cena. Tipo, cena em que Maria foge de 2 cachorros bravos latindo. Não vai descrever exatamente onde essa cena acontece, se tem alguma fala, por quanto tempo ela corre, mas é para você saber que essa aqui é essa cena. E aí, você pode fazer algo como isso daqui. Deixar essas cenas uma do lado da outra, estruturadas, e aí você consegue visualizar se tudo aquilo que você estruturou tá fazendo sentido nessa ordem, se tá faltando alguma coisa, se tem coisa que não combina ficar um do lado do outro, você pode trocar a ordem deles. E nesse momento, você vai ter muito mais propriedade para fazer isso do que quando o seu roteiro já estiver escrito com 82 páginas e você tiver que ficar invertendo cena, que às vezes não vai ser a 3 com a 4. Às vezes pode ser que a 4 tenha que acontecer bem mais pra frente, no lugar onde tá 37. E aí vai ficar bem mais complicado você fazer isso com o roteiro já escrito, com as cenas já desenvolvidas, tendo que imprimir um monte de coisa ou ficar mexendo lá na estrutura da tela do computador, do que quando você tá nesse momento aqui. Não significa que você não vai ter o que mudar depois que o roteiro tiver escrito, mas a escaleta ela é uma puta ferramenta, principalmente também para quando você não vai trabalhar sozinho. Quando o roteirista tá escrevendo junto com um diretor que de repente também vai mexer em algumas coisas da estrutura, ou quando tem uma equipe de roteiristas que tá escrevendo diferentes cenas e precisa juntar. E isso é um pouco da essência de como que é o trabalho, assim. E é essencial
você entender esses diferentes momentos e a estrutura, porque só sentar lá e escrever, eu fazia isso quando eu tava começando. E realmente dá um trabalhão, muitas vezes não funciona, porque na essência o roteiro, ele é história, ele é narrativa. Ele não é só um monte de diálogo com descrição de ação interna e externa. Por isso que uma das referências que eu mais gosto dos livros de roteiro indicados para roteiristas é o Story, do Robert McKee. Porque ele valoriza muito essa questão da narrativa, do desenvolvimento da história, que ele até aqui mantiveram a escrita como história, com E, para diferenciar do história, né, de a nossa história, a matéria, a história, enfim. É uma pena que a gente não tenha mais essa diferenciação na língua portuguesa. E isso, pra mim, é essencial, porque o que acontece é que sem essa estrutura narrativa, dependendo de que produção você tá fazendo, não funciona. Então, assim, talvez para algumas produções que sejam mais com o intuito de videoarte, de documentário, de entrevista, ou com o foco na imagem, na paisagem, em alguma coisa artística, de repente, você ter essa estrutura narrativa de personagem, de usar uma referência como uma jornada do herói ou algo assim, não funcione, ou não seja tão importante. Para as histórias de ficção que vão se tornar séries, filmes, que vão trabalhar com esses conceitos, provavelmente isso é uma das coisas mais importantes que você tem. Porque a não ser que você queira um daqueles projetos que vai existir só em função de explosões de carros, tiro pra tudo quanto é lado e cenas mega dramáticas de pessoas morrendo e cuspindo sangue e se tornando cera, sem isso você não sustenta. E é uma pena que muitas das escolas aqui no Brasil, até hoje, mas principalmente que eu posso dizer com propriedade alguns anos atrás, não focam nesse aspecto. E você aprende roteiro só como qual é o tipo de fonte, letra, espaçamento, interna, externa, aqui você coloca personagem, nanana. Não é isso. E, na verdade, também tem uma série de questões de funções aí, porque o roteirista, ele às vezes vai ser esse técnico e o autor é muito mais o diretor. Muitas vezes o criador daquele projeto é a pessoa que está na produção e que não vai se aventurar por outras áreas e não vai realmente participar do processo de realização daquele projeto. E depende muito da mídia, do local, assim, às vezes em TV tem mais espaço de autor e no cinema o diretor é mais valorizado, mas às vezes na publicidade é um pouco diferente, mas também varia de projeto para projeto. Então, você também saber se o que você escreveu vai ser utilizado, quem que é o criador, né? A pessoa que primeiro teve aquela ideia e sonhou com aquilo, não depende muito da função. Mas eu sinto que você não dar atenção para a estrutura narrativa é um dos piores comportamentos que se pode ter nesse tipo de produção. E já é uma coisa que eu ouvi, assim, desde os primeiros cursos mais teóricos e básicos que eu fazia de roteiro antes de entrar para a faculdade de cinema, é que você consegue estragar bons roteiros em outras etapas da realização. Mas não tem como salvar roteiros horríveis. Tem umas brincadeiras, né, em realização de cinema que o pessoal fala assim, resolve na pós, né? Então, tipo assim, o som ficou uma merda. Tudo bem, a gente salva isso lá na edição, faz umas dublagens. Geralmente isso não funciona, tá? Até porque é uma das etapas mais caras. E se você não teve estrutura para gravar bem durante a filmagem, você provavelmente não vai ter para fazer uma boa dublagem depois. E aí você vai estragar o seu processo, porque talvez não tenha muito o que fazer. Mas, assim, a gente entende a importância de aspectos técnicos para tudo, assim, até para um vídeo como esse. Se não der para ouvir o que eu tô falando, se a imagem ficar completamente desfocada, tremida e horrorosa, então ninguém vai assistir o vídeo. Ou em ficar só no áudio, enfim, nada. Mas se o conteúdo não for válido, então não tem muito porquê, assim, principalmente numa narrativa que vai durar mais de uma hora ou que são vários episódios e que você tem cenas de personagem, alguma coisa narrativa, dramaturgia, se aquilo não tiver uma construção, então, assim, você teria que ter uma fotografia muito maravilhosa.
ou uma trilha sonora insuperável que as pessoas iam ouvir a trilha sonora e não iam ver o que tá aquilo, porque a técnica ela também tá em serviço daquela obra que está sendo feita. Se não tem uma narrativa, se não tem uma boa estrutura dramática, aquilo não precisa existir, né? Tipo, aquilo não tem função ali. E ainda tem muita gente que não valoriza esse lado. E aí, quando você fala de um trabalho de roteirista, isso faz parte. A construção do personagem, existem também momentos e ferramentas para isso. E quando você vai ver a estrutura de um roteiro, você não vê só se a cena tá bem descrita e tá com a formatação correta. Existem dinâmicas de polaridade, descrição de ação, jeito de escrever, enfim, cada uma das etapas que qualificam ou desqualificam, tá? Porque também quando você vai julgar roteiros que vão passar para uma próxima etapa de seleção ou que vão ser produzidos, isso é contado sim. E é uma pena que às vezes tem ideias muito boas que estão sendo mal executadas no roteiro, e às vezes isso pode atrapalhar a produção se essa galera não for participar depois. E tem coisas que são bem estruturadas e às vezes não tem muita função e não tem muito propósito. Para edital, especificamente, isso não conta muito, porque eles não vão avaliar o conteúdo, e sim mais as outras partes que não são tanto roteiro. Mas enfim, logo eu venho comentar do outro post-it. Falou.